Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro e segundo volume, editora Autografia. Bem pessoal, queria compartilhar hoje com vocês uma mensagem de um amigo recente que conheci na internet. Ele é pastor e é lá da cidade de Campos. O nome dele é Pastor Flávio. Houve um acontecimento na vida dele e ele procurou respostas. Inclusive eu falei com ele que existem coisas que aconteceu referente ao filho dele que ele vai encontrar as respostas no livro que eu escrevi em 2016 junto com a minha esposa. Nós vivemos experiências fenomenais, vivemos fenômenos após a partida de nossa filha e de nosso filho. Hoje só é eu e minha esposa. E buscando resposta em Deus, Deus nos mostrou muita coisa. E nos confortou de uma forma assim tremenda. E eu tinha postado no Facebook, inclusive eu gravei uns vídeos, se eu não me engano, uns 2 ou uns 3, em 2016, que eu falo que com o passar dos anos, vai começar a acontecer com mais frequência fenômenos no mundo inteiro, na vida de várias pessoas, não de todas, mas de várias pessoas. E fenômenos fortes, impactantes, né? Uns dão o nome de EQM, experiência de quase morte, outros dão o nome de EFC, experiência fora do corpo. Uns dão o nome de arrebatamento e outros dão o nome de desdobramento. Cada um diz uma coisa, mas é tudo a mesma coisa. É quando o espírito, ele sai do corpo, mas ele está ligado ao corpo físico. O corpo espiritual que Paulo fala, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 44, sobre isso, que assim como tem o corpo físico, há o corpo espiritual. Só nos Estados Unidos acontece 800 casos por dia nos hospitais. Eles fizeram um levantamento lá, os cientistas que estão estudando esses casos, e já estão chegando à conclusão que nós não somos daqui. Para eles está chegando à conclusão. Nós que somos espirituais já sabemos disso há muito tempo. É só observar a vida, ninguém para nesse mundo. Toda hora chega e sai, chega e sai. É uma passagem. Só que aconteceu algo impactante na vida desse pastor, Pastor Flávio. E ele colocou o seguinte: olá, Pastor Douglas. Quando o senhor puder, o senhor me responde. Desculpa o tamanho do texto. Porque ele botou um texto, não sei se dá para ver, bem grande. É porque a luz não dá para ver. Mas o texto é muito grande. E ele bota assim: sou pastor, moro em Campos, no Rio de Janeiro, presido um ministério aqui na cidade, tenho 2 filhos, a mais velha 18 e o mais novo 17 anos. Vou dar um nome fictício ao meu filho, porque ele é super tímido e não gosta de ser identificado. Menino bom, sem vícios, totalmente familiar, gosta de animais, enfim, um filho abençoado. Conheci a sua pessoa, ele falando para mim agora. Pesquisando sobre EQMs, que é a experiência de quase morte, é o que a ciência está descobrindo várias coisas, me deparei com seus vídeos. Bem, eu sou um entre mais de 100 milhões de casos no mundo, tá? Já passam de 100 milhões.
pessoas de diversas religiões. O mundo espiritual está falando conosco, ó, vocês não são daí. Não é religião, é o amor. Desperta, humanidade, desperta. Esse corpo vai ficar aí, vocês não são corpo físico, é isso que eles estão nos falando. Jesus está no comando da terra. Então ele colocou aqui: bem, meu filho foi aliciado há uns 3 anos atrás por um grupo de ateus, o que levou a ele ficar totalmente avesso à existência de Deus. Sofri muito, pois ele era o baterista da igreja e tinha uma grande fé. Tive várias discussões com ele por causa disso. Até que, uma delas, ele me disse: pai, se Deus existe, Deus vai falar comigo. Olha só que situação. Quer dizer, o filho dele foi abatido por um grupo de ateus que não vou dizer que convenceram, mas que envergonharam ele. Deve ter feito perguntas e coisas que ele não soube responder. E ele deve ter se sentido intimamente humilhado, envergonhado e falou com o pai: agora eu quero que Deus fale direto comigo, que ele me dê uma prova de que ele existe, né? E Deus gosta disso. A questão é, você está preparado para isso? Eu conheço casos e casos que... Lembra de Moisés, que queria ver a face de Deus? Chegou até a desmaiar. Você está preparado para ver os mistérios, que vai deixar de ser mistério de Deus, porque ele vai te mostrar? Ele pediu a Deus que desse uma prova a ele, o filho do pastor. Então, ele colocou aqui: resolvi deixar ele à vontade, não obrigar mais a igreja, e só fiquei orando por ele. Isso durou 1 ano. Quer dizer, depois do problema, levou 1 ano para que viesse a acontecer o fenômeno na vida do filho dele. Você vê, ele estava orando durante 1 ano. Deus já sabia. Antes que você leve a ele, ele já sabe, já está vendo tudo. Ele está aqui, está aí, está aqui. Está vendo a nossa conversa, está o nosso meio. Eu sei que o Senhor está aqui. E nisso, então eu resolvi deixá-lo à vontade, né? Até um dia que ele me contou que ele saiu do corpo e foi levado a um lugar e teve várias revelações apresentadas a ele. Quer dizer, aquilo que estava em oculto, aí Jesus falou o quê? Não há nada em oculto que venha a ser revelado. Quer dizer, Jesus, ele constantemente, Deus está constantemente revelando. Jesus mostrou isso quando ele passou pela terra. Não lembro agora o capítulo e versículo, mas se você procurar aí, você vai encontrar que Jesus, ele fala isso. E aqui ele fala: ele disse que seu corpo ficou paralisado. Ouviu vozes discutindo por causa dele. Quer dizer, várias vozes. Seres de luz, outros dão nome de anjo, aí cada religião dá um nome, espíritos de luz, estavam, não é bem discutindo assim no sentido bom, como vamos ajudar ele. Vamos levar assim, tá? Estou falando porque eu já entendi tudo. Devido a muitas experiências que eu tenho fora do corpo, ou EQM, né, interprete como quiser, eu tenho até os dias de hoje, não é constantemente. É tipo assim, às vezes tem hoje, daqui a 1 mês eu tenho outro, daqui a 4 meses, não é quando eu quero, não. Eu só oro a Deus, converso com Deus.
Quando ele quer me revelar alguma coisa, ele me leva no mundo espiritual. E ele disse que começou a flutuar na casa. O filho dele começou a flutuar, viu o corpo dele deitado na cama, que viu algo na porta do quarto, do meu quarto, o pastor dizendo, mas que não podia me falar. E segundo ele, foi levado a um lugar muito lindo e medieval. Lugar lindo e medieval, no mundo espiritual que eu fui, é o nosso lar. Os muros da cidade do nosso lar, inclusive fala no livro Nosso Lar, e no filme mostra o muro medieval. Esse muro, a cidade, esse livro, Nosso Lar, e o filme foi recente agora, mas eles fizeram um filme em cima do livro. O livro foi escrito no ano de 1800 e pouco. E tudo que eu vivi, eu, pastor Douglas, e vi, tudo que minha esposa viveu e viu no mundo espiritual, está escrito no livro. A gente, quando pegamos o livro para ler, recomendado por um amigo, a gente foi vivendo cada situação do livro, Nosso Lar. E esse livro foi escrito pelo Chico Xavier. Agora imagine só, eu como pastor, evangélico desde os 7 anos de idade, né, com um trabalho de anos, fundando igrejas, instituições, N situações fazendo na vida, ajudando orfanatos. Até hoje nós fazemos esse trabalho, eu e minha esposa. E de repente, encontrar tudo que eu vi do outro lado, e minha esposa viu, dentro do livro do Nosso Lar, e escrito em 1800 e pouco, não sei se é 55 ou 46. Eu sou de 1972, minha esposa é de 1975, a Eleusa. Então, olha só, como é que eu vou negar isso? Como que eu vou negar uma situação dessa? E eu vi, e não foi uma nem duas vezes não, foram várias vezes, e até hoje eu visito essa cidade celestial chamada Nosso Lar. Mas hoje eu já sei, já entendi tudo, por que eu fui lá várias vezes, o porquê que eu encontrei minha filha lá, por que minha esposa encontrou minha sobrinha, a Lavínia, viu, a Lavínia, né, que também já partiu, o tempo dela acabou aqui, a missão. Já entendemos tudo. E existem várias pessoas que nos explicaram também, né? Medieval. Ele viu pessoas andando normal. Tudo que ele viu, eu vi pessoas andando normal, igual aqui na Terra. Com roupas, trajes decentes, claro. Umas de branco, outras não. Não com roupas normais, mas decentes, mas não é com tecidos assim. São roupas muito assim, brilhantes, é um diferencial tremendo. Tá me entendendo? Coisa que não se vê aqui na Terra, né? Senti uma alegria e um poder, né? E um poder que eu nunca tinha sentido na vida. E isso eu também senti, a paz e o amor, né, que nunca sentimos aqui na Terra. Como que Deus estivesse dando um gostinho, tá vendo? Como aqui é maravilhoso, aqui é uma benção, aqui é o inverso da Terra, que tem plantas, tem tudo que tem lá, só que aqui nada apodrece, nada estraga, tudo aqui é perfeito, tudo é maravilhoso, mas tem um preço para vir para cá, tem que pagar um preço muito alto. Esse preço chama-se amor. Você conhece o amor? Ah, eu conheço. Não é fácil conhecer o amor, não. É fácil falar do amor. Conhecer e praticar ele é diferente. Então ele diz aqui, não dá para falar tudo, senão o texto vai ficar bem extenso. Quer dizer, falou muito mais. Segundo ele, até hoje,
ainda tem essas experiências, viu? Até hoje ele tem as mesmas experiências que eu tenho até hoje. E as pessoas que eu conheço, além do filho dele, que mantêm tendo essas experiências também. Então eu resolvi pesquisar porque ele me falou umas coisas que para mim é novo, né? Então eu queria um ponto de vista de alguém que já teve experiência também. E sei também que cada experiência são diferentes uma da outra, mas eu tive algumas igualzinha dele. Isso é sinal que nós fomos no mesmo lugar. Mas vou deixar só as mais curiosas, só para ter uma ideia. Ele disse que foi revelado a ele que existe vários mundos e que o Criador fica acima de todos esses mundos. E tudo ele vê e tudo está no controle dele. Cada um dos mundos. Cada um dos mundos tem um filho seu responsável. Segundo ele, foi-lhe passado coisas que ele nem pode falar. É verdade. Imagine se Paulo, naquela época, falasse... Não vou dizer Paulo, que a Bíblia não diz bem que é Paulo. A gente supõe que fosse Paulo. E Paulo fala que conheceu um homem. Aí por que então supõe se ele fala que conheceu um homem? Porque naquela época, se Paulo ou qualquer um falasse que foi ao céu, se não fosse morto apedrejado, ia ser perseguido até morrer. Eles não aceitavam. Só que antes de Paulo, antes de Jesus, Elias, né? A gente vê na Bíblia Elias, Jacó brigou com anjo, né? Lutou com anjo, entre outros que tiveram experiências, né? Rei Salomão diz que o próprio Deus veio até ele e perguntou a ele o que ele queria. Não é verdade? Davi falava com Deus. Moisés, que subiu ao monte, né? Noé, Maria, que foi visitada por anjos. Só que são situações que às vezes a gente vai levar e a gente corre um sério problema também, que eu já ouvi isso de alguns irmãos, amigos meus, que já até me despertaram para isso. De repente você que tem essa experiência, eu queria até te dar esse despertamento, esse alerta também. Às vezes você causa inveja na pessoa, ciúme, porque ele ou ela teve e eu nunca tive. Porque existem propósitos. E cada um de nós viemos a esse mundo com um propósito. Quando Salomão fala em Eclesiastes 3, que debaixo do sol há um propósito para tudo, é para tudo, ele deixou claro. Então nós viemos com um propósito debaixo do sol. Acima do sol, no mundo espiritual, todo mundo é igual, tudo é relativamente igual, e tem os lugares de cada um, né? Cada um tem o seu lugar no reino de Deus. No mundo espiritual, né? Porque existem vários mundos. Como ele viu aqui, eu vi eu vi 3 mundos. Um estava inclusive sendo construído, eu falo no livro. E quem me levou foi a minha filha, que já tinha partido em 2015, final de 2015. E Paulo fala que as coisas espirituais são para os espirituais. Eles entendem, se entende que Paulo quis dizer isso. Que quem não entende, não é espiritual, fica voando, ele escarnece, quer dizer, isso daí é coisa da cabeça dele, isso daí é coisa dela, isso daí é loucura, é maluquice. Às vezes dentro da própria igreja está cheio de pessoas, mas espirituais são poucas. São poucas, né? Existem religiões aí, até filosofias, que também acontece a mesma coisa.
né? Eu, por exemplo, eu fui advertido por um amigo meu, que ele é kardecista, o nome dele é Sérgio, e eles buscam muitas histórias, assim, eles gostam de ler, e ele lê tudo que é tipo de livro, né, nesse sentido, e ele falou para mim: Douglas, do jeito que você tem essas experiências, aqui no nosso meio, é raro acontecer, da forma que você tem. E você procura se precaver o máximo possível. Quer falar? Fala através do livro. Então, não que você seja proibido, você que tem essas experiências espiritual, seja proibido de falar, mas procura de preferência os espirituais para falar. E tem coisas que a gente não pode chegar e falar em vídeo. Que tem coisas que também tem protocolos espirituais que foi revelado a você, não é para falar para ninguém. Tem coisas que é para você, né? E tem que estar sempre orando a Deus para Deus ajudar você a discernir e saber separar isso. Então, em 2016 eu falei que ia acontecer isso. Olha só, agora no início de 2018, deixa eu ver quando que ele me mandou esse... Tem mais coisa, mas eu não... 18 de fevereiro, agora, dia 18 de fevereiro, mais um me manda. Eu estou recebendo direto, já recebi da Ana de Volta Redonda, Margarida e tantos outros aí, são tantos nomes e tantos depoimentos e comentários que eu me esqueci agora, e se eu for buscar aqui eu vou achar, mas eu não vou ficar procurando. Você entra nos vídeos aí, você vai ver o Zaire, né? O Zaire lá de São Paulo, né? A Lana Leão, Marcos Leão também, o filho dela, e pessoas de diferentes religiões, uma evangélica, a outra católica, a outra budista, a outra kardecista, diferentes religiões, tá? Pessoas que estão vivendo essas experiências, tá? E outras que nunca viveram, mas estão estudando. Então, fica aí mais uma experiência fora do corpo, um comentário. Esse é mais um de milhões que virão, não tem como evitar. É por isso que quando eu voltei para o meu corpo, eu volto sempre com a mente mais aberta e o entendimento, o porquê que nós estamos aqui, porque que aquela criança nasceu com problema na perna, no meio de uma família perfeita, onde os irmãos dela é tudo perfeito, por que ela nasceu assim, por que aquela pessoa nasceu cego de nascença. E aí eu vou a Deus para confirmar se é o que eu entendi, se não for ele vai e me revela, sempre é assim, né? Então, é importante que você ore, busque a Deus, né? Porque isso aqui é só uma passagem, mas é uma passagem para você deixar uma boa história de amor, de perdão, de integridade. Inclusive o filho dele falou isso para ele: pai, não é religião, eu vi isso. E Jesus não trouxe religião, Jesus nem fundou a igreja, Jesus fundou uma igreja invisível. Vou ver se eu até escrevo um tópico do próximo livro: a igreja invisível de Jesus. Jesus trouxe a igreja visível. E quando reunia essa igreja, ele reunia as igrejas, né? Reunia nas casas, nas praças, nos montes, nas vielas, nos orfanatos. Jesus não fez questão de levantar em templos. E aí Pedro fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E Paulo também fala, dá várias referências sobre isso. Que Deus abençoe vocês. Está aí mais um vídeo, mais uma pessoa que entra em contato. Depois vou ver se eu dou uma pincelada também no comentário da Ana de Volta Redonda, que é o comentário forte. E eu vou falar aquilo que eu acho que eu tenho que falar. Que o dela é muito forte também, muito forte. Só que eu vou falar mesmo no livro, o terceiro livro que está vindo aí,
Já praticamente terminamos ele, só faltam alguns detalhes. E que Deus abençoe vocês. Pastor Douglas Cavalcante, o Douglas Cavalcante, o servo, o instrumento Douglas Cavalcante, dia 28 de fevereiro de 2018. Livro Entre o Céu e a Terra. Douglas Cavalcante, Eleusa Cristina, editora Autografia. Um forte abraço. Shalom Adonai.